Estamos de volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Para que profira o voto sobre o mérito. Retoma a sessão, ministro. Obrigada, senhor Luiz presidente. Fux, presidente do STF. Ultrapassadas as preliminares, eu lembro que a controvérsia jurídica posta diz respeito à eficácia dos instrumentos de autocomposição do conflito trabalhista de natureza coletiva. Do STF. E sobre essa questão, que diz com a ultratividade absoluta, relativa e a não ultratividade, entendo que não é demais relembrar, até em função do intervalo, senhor presidente, as três teorias já adotadas na doutrina e na jurisprudência a respeito e que foram esgrimidas com maestria pelo eminente relator. A teoria da aderência irrestrita ou ultratividade plena preconiza, sabemos, que as normas veiculadas em negociação coletiva integram definitivamente os contratos de trabalho, sem possibilidade de ulterior supressão, nos moldes da diretriz que emana do artigo 468 da CLT para os contratos individuais. E, sob essa perspectiva, os acordos e convenções coletivos não podem suprimir direitos já estabelecidos em instrumentos coletivos anteriores, podem apenas ampliar os benefícios alcançados pelas categorias profissionais. Já a teoria da aderência limitada pelo prazo, que é a não ultratividade, posição interpretativa adotada pelo TST à época da edição da súmula 277, em sua redação original, reconhece a eficácia das cláusulas normativas apenas durante o período de vigência do instrumento coletivo, com a extinção automática das respectivas disposições após o término do prazo pactuado, e cujo limite máximo poderia ser de até 2 anos. Para os defensores dessa linha interpretativa, as cláusulas normativas dos diplomas coletivos vigoram apenas no prazo assinado. O patamar jurídico estabelecido nos contratos coletivos anteriores, em absoluto, vincula as negociações posteriores, impondo-se a negociação das cláusulas com ampla liberdade a cada novo período contratual. Por fim, a teoria da aderência limitada por revogação, que é da ultratividade relativa ou condicionada, constitui, na lição, aqui eu me reporto ao nosso juslaboralista Maurício Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a posição que, no dizer dele, tecnicamente é a mais correta e doutrinariamente a mais sábia. Esta vertente interpretativa estipula o quê? Estipula a prorrogação da vigência das cláusulas contratuais até a sua revogação por um novo pacto coletivo de trabalho. Uma posição intermediária, pois incorpora o elemento da estabilidade ao viabilizar a perpetuação da vigência das cláusulas normativas, mas preserva, esse é o ponto, a liberdade contratual, uma vez que o efeito da ultratividade perdura somente até a celebração do novo instrumento coletivo, cujo conteúdo não está, a meu juízo, vinculado ao pacto anterior. Repito, o conteúdo do novo instrumento coletivo não guarda vinculação ao anteriormente pactuado, ampla a possibilidade de negociação. Esse critério confere segurança jurídica às relações de trabalho no período entre o fim da vigência do instrumento coletivo anterior e a pactuação do subsequente, ao assegurar um regime jurídico provisório nesse intervalo de tempo, preenchendo o limbo jurídico decorrente do impasse negocial. É a posição adotada data vênia na súmula 277 do TST, na redação dada pela Resolução 185 de 2012. E para compreender, esse é o ponto, as causas justificadoras da modificação da orientação consagrada na redação originária da súmula 277 do TST, no sentido da alteração promovida pela Resolução 185,
é preciso ter presente a disciplina constitucional pertinente aos dissídios coletivos, ou seja, a forma heterônoma de solução dos conflitos de trabalho, né, que não diz com convenções e acordos coletivos, que são formas autônomas de solução de dissídios, de conflitos trabalhistas. Então, é preciso ter presente, repito, a disciplina constitucional pertinente aos dissídios coletivos antes e depois da emenda constitucional 45, que promoveu a reforma do Judiciário. Ministros julgam a DPF, em seu texto original, a Constituição Federal consagrava duas formas de viabilizar a solução dos conflitos coletivos de trabalho, na hipótese de restar frustrada a negociação coletiva, que é um método de autocomposição, é sabido, que tem como principais instrumentos os acordos e convenções coletivas de trabalho, em que estipuladas as cláusulas normativas pelos próprios atores coletivos, com atenção às peculiaridades econômico-sociais das categorias envolvidas. Inexitosas as tentativas dos sindicatos dos trabalhadores, dos empregadores, estes diretamente ou por meio de suas entidades representativas, de atingirem o consenso necessário à celebração dos acordos ou convenções coletivas de trabalho, estatue a Constituição Federal o exercício de duas garantias fundamentais: o direito de greve, Constituição Federal, artigo 9º, e o acesso ao poder judiciário para, agora, a solução heterônoma do conflito coletivo por meio do poder normativo da Justiça do Trabalho, traduzido na sentença normativa. Constituição Federal, artigo 114, parágrafo 2º. O texto original do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, traçava duas balizas normativas: a garantia de acesso à Justiça do Trabalho para a solução dos conflitos coletivos no caso de recusa de qualquer das partes à negociação coletiva, e, segundo, a delimitação do poder normativo da Justiça do Trabalho, aspas, as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho, fecha aspas. Ou seja, essas eram as duas balizas normativas do texto original. Qualquer das partes que se recusasse à conciliação ensejava que a outra parte recorresse ao Judiciário Trabalhista. Aqui no voto eu transcrevo, né, o dispositivo constitucional, aqui vou me eximir da leitura, e digo que, mais uma vez, na lição de Maurício Godinho Delgado, nesse contexto constitucional, caso não fosse viável a negociação, poder-se-ia tranquilamente propor a ação de dissídio coletivo de natureza econômica, ficando determinado pela Constituição à Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as condições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. Diante desse quadro normativo, elevado nível de segurança jurídica no âmbito das relações de trabalho regidas por acordos e convenções coletivas. Por quê? Caso as entidades coletivas não atingissem consenso, restando frustrada a celebração do novo instrumento coletivo, indispensável a definição das novas cláusulas normativas a serem observadas no período subsequente, facultava-se ao sindicato interessado de trabalhadores ou patronal o ajuizamento do dissídio coletivo de trabalho, viabilizando-se a solução do impasse por meio de sentença normativa emanada dos órgãos da Justiça do Trabalho. E vale enfatizar aqui que, a teor do artigo 7º da Constituição Federal, em que elencados os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, encontramos no inciso 26, todos sabemos, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, tal a importância conferida pelo Constituinte a essas formas autônomas de solução dos dissídios e dos conflitos trabalhistas coletivos.
Com o advento da Emenda Constitucional 45, de 2004, contudo, que a ministra Carmen Lúcia até ainda conversávamos, foi reconhecida como constitucional por essa Suprema Corte, a nova redação do artigo 114, parágrafo 2º, veio a impor um pressuposto processual de concordância das partes coletivas via expressão comum acordo para a propositura do dissídio coletivo de natureza econômica, além de vincular o poder normativo às disposições anteriormente convencionadas, que eu transcrevo o dispositivo constitucional no zimo da leitura e digo que essa modificação do texto constitucional é que ensejou a alteração da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho no que diz com o enunciado 277, que consagrava na sua redação original a ultratividade limitada pelo prazo, ou seja, a inexistência de ultratividade das normas coletivas, estabelecendo que as cláusulas das sentenças normativas, assim como também ocorria em relação aos acordos e convenções coletivas de trabalho, tinham sua eficácia restrita ao respectivo prazo de vigência, não se incorporando aos contratos individuais de trabalho. E esse enunciado sumular sofreu alteração parcial em 2009 apenas para ressalvar o período de vigência da Lei 8542 de 95, que foi revogada pela medida provisória 1709, convertida na Lei 10.192 de 2001, aquela objeto das ações das ADIs da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que anteriormente eu me referi, e esta lei que adotou durante seu período de vigência, que foi curto, foi de dezembro de 93 a julho de 95, o princípio da ultratividade relativa dos contratos coletivos de trabalho, de modo a assegurar aos trabalhadores a integração provisória aos seus contratos individuais dos direitos estabelecidos em instrumentos negociais coletivos, até a celebração de novo pacto coletivo. Aqui transcrevo o novo enunciado, atualizado para 2009, e digo que a limitação da eficácia dos instrumentos coletivos de trabalho ao período de sua vigência, a não ultratividade, no entanto, tornou-se incompatível com a nova sistemática adotada pela Emenda Constitucional 45. Por quê? A emenda promoveu substancial modificação na disciplina constitucional do direito coletivo do trabalho, ao estabelecer, repito, o pressuposto processual do comum acordo. Esta cláusula, a nova cláusula constitucional, restringiu, pela exigência do comum acordo, o acesso das categorias profissionais ao Poder Judiciário, enquanto condicionou o ajuizamento do dissídio coletivo à concordância da classe patronal, inviabilizando, assim, a sua instauração unilateralmente pelos sindicatos dos trabalhadores e dificultando a solução do dissenso por meio de decisão normativa da Justiça do Trabalho. Sem o consenso necessário à celebração de nova convenção coletiva de trabalho e sem a possibilidade de acesso ao judiciário, porque é condicionado esse acesso à concordância do empregador, e em caso de recusa, em razão dessa condição, desse acesso, reitero, a exaustão, o acordo comum exigido pela nova regra constitucional tornou-se habitual a expiração do prazo de vigência dos instrumentos coletivos a gerar o quê? Um cenário de incerteza quanto ao regime jurídico vigente entre o término do contrato coletivo anterior e a celebração do instrumento coletivo subsequente. Presente o impasse entre os sindicatos e os empregadores. E para solucionar essa situação de anomia enfrentada na esfera das relações de trabalho individuais, no âmbito das quais os trabalhadores estariam ao mesmo tempo desprotegidos diante de um instrumento coletivo expirado
e desesperançosos diante da falta de perspectiva do inatingível comum acordo exigido pela norma constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho, considerado o quadro de insegurança jurídica e a precariedade instaurada em interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, assentou a preservação da validade dos contratos coletivos de trabalho, mesmo após o fim de sua vigência, provisoriamente, somente até os sindicatos e os empregadores atingirem uma solução, seja ela consensual, por um novo instrumento coletivo, ou judicial, via sentença normativa. Aqui eu vou saltar uma exposição teórica e digo que, na minha compreensão, a exigência do comum acordo dos entes coletivos para o acesso ao poder normativo, como uma solução heterônoma do conflito coletivo, de quase impossível materialização, considerada a dificuldade de negociação das partes, e quando isso se colocasse, alterou significativamente o equilíbrio de poderes no sistema de autocomposição do conflito coletivo, que é um princípio norteador da atuação da representação sindical, com nítido impacto na interpretação constitucional dos efeitos das normas coletivas de trabalho à luz da dimensão positiva do princípio da liberdade sindical. Com efeito, o direito fundamental da liberdade sindical dimana não apenas da sua dimensão negativa, de não interferência do poder público, mas também de sua dimensão positiva de fomento às condições para a efetividade da negociação coletiva. Negociação coletiva esta que é priorizada pela nossa Constituição. Esgotado o prazo de vigência do acordo ou da convenção coletiva, a automática supressão das cláusulas pactuadas poderia acarretar renitência da categoria econômica em participar das tratativas negociais por novas condições de trabalho, a exigir maior esforço da categoria profissional para a solução autônoma do conflito coletivo, uma vez presente, até mesmo para o ajuizamento do dissídio coletivo, a exigência de concordância das partes. Nessa moldura hermenêutica de prestígio à negociação coletiva, diante da necessária equivalência das forças entre as entidades sindicais, representantes dos empregados e empregadores, entendo eu, com a devida vênia, harmônicos o ato interpretativo do Tribunal Superior do Trabalho, configurada na sua súmula 277, e os artigos 7º, caput, inciso 26, 8º, inciso 6 e 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aí eu prossigo, no plenário físico do STF, à direita aqui da mesa, discorrendo, e vou me eximir da leitura, quanto à ultratividade das normas coletivas não ser novidade no sistema jurídico brasileiro, aspectos que já foram muito bem apreciados, tanto no voto do eminente relator, como de colegas que me antecederam. Digo que, de qualquer maneira, eu afirmo relativamente integrados, porque referidos direitos e garantias sociais assegurados em negociações coletivas somente subsistem, e não definitivamente integrados, enquanto não celebrados acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho, disciplinando de maneira diversa a mesma matéria. Resulta permitida, assim, de acordo com a teoria encampada por aquele preceito legal, a possibilidade de eliminação de tais benefícios mediante a formalização de instrumento congênere àquele que os instituiu. Aí é que eu digo, ministro Luiz Roberto, que reside uma pequena divergência nossa. Não se trata, a meu juízo, de uma integração absoluta das cláusulas constantes da negociação coletiva ao contrato de trabalho, cuidando-se, em verdade, daquilo que a doutrina denomina de aderência limitada por revogação ou ultratividade relativa ou condicionada das cláusulas normativas. A redução do patamar alcançado pelos trabalhadores em termos de direitos e garantias em determinada norma coletiva somente é viável mediante a pactuação de instrumento similar àquele que instituiu
essas condições mais benéficas, de modo que, enquanto não celebrado o acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, disciplinando de maneira diversa a mesma matéria, o tratamento normativo original, conferido pela negociação coletiva, permanece vigente. Em pauta, Essa a DPF última 323, requerente COFENEM. prestigia o direito Relator, fundamental de ministro Gilmar negociação Mendes. coletiva, Quem vota é a que é ministra núcleo Rosa Weber, essencial do vice-presidente direito do STF. à liberdade sindical, porquanto estimula os sujeitos coletivos a entabularem novas condições de trabalho consentâneas com eventuais mudanças conjunturais. Representa, em verdade, nítido adensamento do direito de liberdade sindical em sua dimensão positiva ao proporcionar os meios necessários ao pleno desenvolvimento do exercício da atividade sindical por meio da negociação coletiva, conforme doutrina, e aqui eu cito Ricardo José de Macedo Brito Pereira, nessa linha. Na prática, cessadas as condições de trabalho anteriormente entabuladas pela expiração do prazo de vigência das normas coletivas, os sindicatos profissionais ficam em desvantagem em relação aos empregadores no que diz com a responsabilidade pela negociação coletiva em si. A ultratividade das normas coletivas representa incentivo a quê? A autocomposição do conflito coletivo, na medida em que inverte a posição dos empregadores, despertando-lhes o empenho na instauração de novo ciclo de negociações para a defesa dos interesses econômicos legítimos com a fixação de novas condições de trabalho. Nesse cenário, aí eu volto a enfrentar os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 85/42, que conferiam uma maior efetividade a direitos sociais, e continuo nessa linha, mas observo que, conquanto aqueles preceitos constitucionais, especialmente o inciso 26 do artigo 7º da Lei Fundamental, sejam auto-aplicáveis, como bem gizado pelo eminente relator, independentes, pois, da concretização legislativa para desencadeamento da plenitude de seus efeitos, é certo que as respectivas normas, em alguma medida, são potencializadas pela legislação infraconstitucional. E aqui eu até cito o ministro Luiz Roberto, digo que é importante lembrar a esse respeito, que o postulado da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais não elucida de que forma se dá essa aplicabilidade e quais os diversos efeitos jurídicos que lhes são inerentes, pelo que é importante a expansão da carga eficacial de tais normas constitucionais mediante a atuação do legislador ordinário, de modo a alargar-lhes a aptidão para produzir efeitos. E, nesse aspecto, eu invoco a lição do ministro Luiz Roberto Barroso, segundo o qual a ideia de efetividade exprimiria, aspas, o cumprimento da norma, o fato dela ser aplicada e observada, a realização do direito, o desempenho concreto de sua função social. Resume-se a doutrina da efetividade ou eficácia social da norma, no seu dizer, ao fato de que, aspas, todas as normas constitucionais são normas jurídicas dotadas de eficácia e veiculadoras de comandos imperativos, incumbindo ao Poder Judiciário, novamente aspas, papel ativo e decisivo na concretização da Constituição e na promoção dos valores constitucionais. Aí eu vou discorrer, eu vou me eximir da leitura, só enuncio que eu digo que existe, ademais, no Brasil, o paradoxo de as normas constitucionais possuírem eficácia jurídica imediata e, ao mesmo tempo, serem as mais sujeitas ao descumprimento e à inaplicabilidade devido aos sobressaltos econômicos. E aqui eu me refiro à doutrina, vou fazendo transcrições, também me eximo da leitura, e digo que, nesse sentido, eventual declaração de inconstitucionalidade visaria resguardar não a ultratividade em si das negociações coletivas, mas o efeito catalisador dessa, consistente principalmente no incentivo legal à celebração de norma coletiva, em reforço ao reconhecimento previsto no artigo 7º, 26 da Lei Fundamental, Ministra bem como, Rosa Weber, em última vice-presidente análise, do STF. no
no robustecimento dos direitos do trabalhador, entre os quais aqueles assegurados no instrumento coletivo, inequívoca fonte formal de direito até que outra norma coletiva fosse celebrada. Relembro aqui a ratificação pelo Brasil da Convenção da OIT, número 98, que dispõe sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva, a Convenção Internacional da OIT 154, que versa sobre o fomento à negociação coletiva, né, e que impõe seja essa via, a negociação coletiva, facilitada e fomentada, a fim de que se possa, em maior escala, ampliar o nível de proteção ao trabalhador brasileiro. Encaminhando ao final, senhor presidente, eu digo que o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho decorre, considerado o espírito da lei maior e dessas convenções internacionais, da percepção, por parte do legislador, da importância do processo de negociação coletiva como instrumento de proteção dos direitos fundamentais sociais, principalmente por trazer à mesa de debates sujeitos coletivos e não mais o trabalhador isoladamente. Essa circunstância concretiza o princípio da equivalência entre os contratantes coletivos próprio do direito coletivo do trabalho e harmônico à Constituição da República. Digo que essa equivalência, a garantidora da isonomia material entre os contratantes coletivos, é a que mais se harmoniza com o texto constitucional, na medida em que propicia menor precarização das relações trabalhistas, coadunando-se com o princípio da proibição do retrocesso social, também chamado de princípio da vedação ao retrocesso, em se tratando da efetivação de direitos fundamentais sociais, como são os direitos trabalhistas. Este princípio obsta sejam desconstituídas conquistas normativas já alcançadas em determinado contexto social, consistentes em direitos trabalhistas mínimos. Isso porque, permeado em todo o texto constitucional, o firme propósito de consolidação do valor social do trabalho e dos princípios da proteção do trabalhador e da dignidade humana, de modo a tornar evidente que o ordenamento não pode ser transmudado de modo a vilipendiar os valores construídos na sociedade brasileira e os direitos fundamentais nas relações de trabalho. Em positivo, ao contrário, o aperfeiçoamento dos institutos protetivos já existentes no sentido da otimização desses direitos fundamentais. Eu aqui estou me reportando a doutrina de Cristiana Damasceno Oliveira, o direito do trabalho contemporâneo. Sigo com várias transcrições doutrinárias, senhor presidente, e concluo dizendo que, a par da hermenêutica ora perfiliada, a súmula 277 do TST, na sua atual redação, a meu juízo e com o devido respeito às posições contrárias, encontra respaldo no parágrafo 2º do artigo 114 da Lei Maior, com a redução conferida pela Emenda Constitucional 45, que, ao conferir o poder normativo judicial trabalhista, estabelece, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Mais uma vez eu reforço que é disso que essa alteração, pelo poder constituinte derivado reformador, provocou uma restrição ao acesso aos tribunais do trabalho e à Corte Superior Trabalhista. Em face dessa exigência, e teço algumas considerações em reforço, e concluo assentando, senhor presidente, renovando os pedidos de vênia, a prejudicialidade da presente arguição de descumprimento e, superado esse aspecto,
essa questão preliminar, eu julgo improcedente o pedido. É como voto, senhor presidente. Então, ministra Rosa, supera a perda de objeto, tendo em vista a superação dessa preliminar? Não, para falar só uma vez, né, senhor presidente, na verdade, eu entendo que a arguição perdeu o seu objeto e houve uma perda superveniente de objeto em função da Lei da Reforma Trabalhista de 2017. Não insisto, senhor presidente, porque sei que é uma posição vencida no plenário, no sentido do não conhecimento por ausência de subsidiariedade, que foram invocadas tanto pelo Ministério Público, quanto no seu parecer, quanto pela AGU. Não insisto, né, resguardo a minha posição, só trouxe aquelas reflexões para, quem sabe, um amadurecimento para o futuro, mas no mérito, chegando ao mérito, eu julgo improcedente o pedido, entendendo absolutamente harmônica a solução jurisprudencial do TST com a Constituição Federal, considerada no seu todo numa interpretação sistemática, teleológica e que observa os princípios e valores da Constituição e os princípios e valores que informam o direito do trabalho. Tá ótimo. Obrigada, presidente. Parabenizo Vossa Excelência pelo excepcional voto. Como vota Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli? Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, Rosa Weber, vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, uma saudação especial ao ministro Gilmar Mendes, uma honra tê-lo aqui como decano, sentado na cadeira de decano desta corte. Vossa Excelência, que ao longo da história formatou vários dos instrumentos que hoje nós interpretamos e aplicamos, tal qual o grupo de trabalho e o projeto de lei que regulamentou o próprio preceito da Constituição originária de 88, da arguição do descumprimento de preceito fundamental, que ficou por mais de uma década sem regulação. E foi quando, da sua passagem na presidência da República, na subchefia para assuntos jurídicos, que foi encaminhado um projeto de lei por parte do Executivo que veio a regulamentá-lo. Parabéns pela cadeira, parabéns pela coragem, pela persistência na judicatura. O Brasil tem, em Vossa Excelência, a segurança de ter um decano nesta corte que fará honra a todos os decanos que, por essa cadeira que Vossa Excelência ocupa, passaram. Cumprimento o atual Procurador-Geral Eleitoral, que agora exerce, nesse momento, as funções de membro do Ministério Público, o Dr. Paulo Gonet, Dr. José Aimar, pela advocacia, que acompanha o presente feito, senhoras servidores, senhores servidores, todos que nos acompanham, imprensa. Uma rápida linha do tempo, senhor presidente. Nós tivemos aqui brilhantes posições a partir do voto do relator, em um sentido, e os votos concorrentes ao voto de Sua Excelência, e 2 votos divergentes proferidos com profundidade a partir do ministro Luiz Edson Fachin e, posteriormente, pela ministra agora que me antecedeu, ministra Rosa Weber. Ministros julgam e eu gostaria só de rapidamente estabelecer uma linha do tempo. Em 1967, foi estabelecido o parágrafo 3º ao artigo 614 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Abro aspas. Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo superior a 2 anos. Fecho aspas. 1988, antiga redação da súmula 277 do TST, ou seja, uma vetusta súmula. Previa que as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado e não integram o contrato de trabalho de forma definitiva. Ou seja, a súmula vedava expressamente a ultratividade da norma coletiva. 1992, sobreveio o artigo 1º ao parágrafo 1º da Lei 8.542, que previa
serem as cláusulas de acordos coletivos ou de conflitos coletivos julgados trabalhistas integrantes do contrato de trabalho e somente poderiam ser suprimidas ou reduzidas por posterior negociação em respeito ao princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, o dispositivo do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.542, de 1992, estabeleceu legalmente a ultraatividade da norma coletiva, da norma convencional. Em 2000, sobreveio o artigo 19 da medida provisória 1950, na sua 66ª edição, daquela época que a todo 30 dias, a todo mês, tinham que se reeditar as medidas provisórias. No plenário físico do STF... E esse artigo 19 da MP 1950 revogou expressamente o artigo 1º da Lei 8.542. Ou seja, revogou o legislador a medida provisória, através da legislação constitucionalmente permitida à Presidência da República, a ultraatividade da norma coletiva. No ano de 2000, ainda em relação à medida provisória e seu artigo 19, foram propostas as ações diretas de inconstitucionalidade 2200 e 2288. Em 2001, a referida medida provisória foi convertida na Lei 10.192, ou seja, ela foi placitada pelo Congresso Nacional, mantendo, portanto, a revogação dos dispositivos, agora em seu artigo 18. Antes era artigo 19 na MP, na lei convertida passou a ser o artigo 18. 2012, o Tribunal Superior do Trabalho estabelece uma nova redação à súmula 277, prevendo que as condições de trabalho alcançadas por força de cláusulas normativas de CCTs ou ACTs vigoram no prazo assinado. Integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Ou seja, em 2012, permitiu a súmula em nova redação de número 277 do TST a ultraatividade da norma coletiva. Em 2014, foi proposta a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 323, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, em face da nova redação da súmula 277 do TST, defendendo que o TST, ao permitir a ultraatividade da norma coletiva por meio de súmula, considerando que ela havia sido revogada por meio de lei, violou os princípios da separação dos poderes, artigo 2º e 60, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, e o da legalidade, artigo 5º, caput da Constituição Federal. Se discute se acordos em coletivos 14 de outubro de 2016, o ministro Gilmar Mendes concedeu medida cautelar nos presentes autos da DPF 323, a fim de determinar o sobrestamento dos processos que debatam o tema da ultraatividade fundada na referida súmula. Em 24 de novembro de 2016, foi iniciado o julgamento das ações diretas 2.200 e 2.288, com votos da ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, e dos ministros Luiz Roberto Barroso, saudoso ministro Teori Zavascki, e ministro Marco Aurélio, pela improcedência da ação. Aquela ação que intentava, então, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que revogou a ultraatividade legal anterior. Pois bem, divergiu, então, o ministro Fachin, votando pela procedência, pediu vistas à ministra Rosa Weber. Em 2017, o artigo 614, parágrafo 3º, em 2017, após o início do julgamento daquelas duas ações, vedou a duração superior a 2 anos das CCTs e ACTs,
bem como a sua ultratividade. Ou seja, o legislador reafirmou em 2017 a proibição da ultratividade da norma coletiva, dizendo expressamente, na nova redação dada ao parágrafo 3º do 614, abro aspas, aquele que começou em 67, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, vírgula, sendo vedada a ultratividade. Pois bem, em 4 de junho de 2020, as ações diretas 2.200 e 2.288 foram julgadas prejudicadas, em razão da legislação superveniente, reforma trabalhista, conhecida como reforma trabalhista, que proibiu, como citado, a ultratividade. Eu penso, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, que nós temos aqui que pensar, não é uma solução, se a Constituição permite a ultratividade ou se a Constituição não permite uma ultratividade, mas uma solução diante de todo esse histórico, de quais são as balizas que são permitidas ao legislador diante dos princípios e dos valores da Constituição em defesa do direito social, o respeito à divisão de poderes, mas também, independente do resultado que o colegiado chegue pela sua maioria, nós tenhamos também que deslindar o tempo da aplicação dessa decisão, seja em um sentido ou seja em outro, por conta de toda essa linha do tempo que acabo de me referir. Por isso, respeitando todos os votos e dizendo abertamente, não tenho posição formada ainda, mas eu penso que nós temos que destrinchar um pouco mais o tema, até porque as duas outras ações, ministra Carmen, foram julgadas prejudicadas em razão da alteração. Se Vossa Excelência me permite, presidente, cumprimentando. Aliás, é uma alegria voltar a uma convivência mais presencial que permite esse debate, né? Apenas para notar que, como a ministra Rosa já enfatizou em seu voto, naquelas ações nós tínhamos, primeira ação direta de inconstitucionalidade. Então, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a gente mantém a possibilidade de norma pré-constituição ou de norma cujo parâmetro seja anterior. Neste caso, é até posterior. E o segundo dado é que, naquele caso, como nós tínhamos iniciado o julgamento, ainda na vigência da norma não revogada, é que sobreveio este reajustamento a partir do voto da ministra Rosa Weber. Apenas para isso. Muito obrigada pela parte. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. E, senhor presidente, portanto, em razão de todas essas brilhantes posições que foram externadas a partir do voto do ministro relator, tomou o voto, ministro dos votos que o acompanharam, dos votos divergentes, eu vou pedir licença e, nos termos regimentais, pedir vista para pensar em termos, né, de eventualmente uma terceira via, se até for possível. De vista, ministro Toffoli, porque se nós analisarmos a história que Vossa Excelência acaba de noticiar no introito do seu pedido de vista, ao centro da mesa, a redação anterior ministro Luiz Fux, o presidente da Suprema Tribunal Corte. Superior do Trabalho, Ministro presidente consulta alguns papéis. Desde que época, mas a verdade é que a redação anterior do Tribunal Superior do Trabalho era exatamente que as cláusulas normativas dos acordos coletivos integram os contratos individuais de trabalho, mas não teriam ultratividade. Essa é a redação original da súmula 277. E depois, então, é que, à luz desse princípio constitucional, só para contribuir, porque Vossa Excelência vai pedir vista, à luz dos princípios constitucionais, imaginou-se ser essa norma mais benéfica ou menos protetiva. Agora, apenas a título de colaboração, que Vossa Excelência vai pedir vista, eu gostaria que Vossa Excelência levasse também em consideração essa seguinte exegese da Constituição. O artigo 114 diz assim: recusando qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultada às mesmas
de comum acordo, ajuizar dissídio de natureza coletiva, econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. No meu modo de ver, a Constituição, gostaria que você especulasse sobre isso, a Constituição estabelece que essas normas convencionadas anteriormente significam fontes de direito que o juiz pode, eventualmente, adotar para decidir o caso concreto. Mas não está dito aqui, na Constituição, que ela estabelece, efetivamente, a ultratividade, que é, digamos assim, um fenômeno extraordinário. A ultratividade de uma lei viola, sobremodo, a segurança jurídica. Então, é preciso que haja um texto claro prevendo isso. Então, eu gostaria de colaborar com o pedido de vista de Vossa Excelência. Reflexões de Vossa Excelência desde já. Muito obrigado. Então, eu vou fazer um resumo do julgamento. Após o voto do relator, julgando procedente a ação que foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Alexandre Moraes, Roberto Barroso, e dos votos do ministro Edson Fachin, que julgava ação improcedente, no que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, ressalvando também a perda de objeto, pediu vista o ministro Dias Toffoli, aguardarão os demais. Está bem assim? Presidente, só pediria, por gentileza, que Vossa Excelência registrasse, porque o ministro Fachin não votou no sentido da perda superveniente de objeto. Não, eu estou dizendo que ele votou pela improcedência. Ele pela improcedência. E eu acrescentei, quer dizer, antes de chegar à improcedência, isso. Só porque eu estava sustentando uma posição... Não, mas foi o que eu coloquei aqui, quer dizer, a ministra Rosa julgou pela improcedência do pedido, tendo ressalvado anteriormente a perda de objeto, que restou vencido. Pediu vista o ministro Dias Toffoli, aguardarão os demais. Nós temos um processo seguinte com inúmeras sustentações orais. Não há tempo para isso. Então, como o ministro Toffoli pediu vista, a segunda DPF também era de relatoria de Vossa Excelência, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, o tema é o mesmo, eu não vou passar para amanhã. Então, amanhã nós vamos começar com esse RE 137334, não é? E depois eu vou divulgar a pauta com antecedência, e depois mais esses dois feitos que já estavam programados para amanhã. Então, agradecendo a presença de quase todos e também agradecendo a presença virtual do ministro Lewandowski e do ministro Alexandre Moraes, e do doutor Paulo Gonet, que ingressou já agora nesse período posterior à abertura da sessão. Eu agradecendo a presença de todos, servidores, e imprensa e funcionários, eu declaro encerrada a sessão.